Boa tarde a todos. A gente vai apresentar aqui uma performance poética em homenagem a Adília Lopes, que nos deixou há bem pouco tempo, né? É uma poeta que fez aniversário, faria aniversário no domingo de Páscoa agora, então é uma espécie de celebração do aniversário dela, né? Também, porque os poetas, eles não morrem, eles se encantam, né? E a gente vai apresentar uma pequena encenação, uma pequena performance poética que está em processo ainda. Então é como se fosse um ensaio aberto aqui, tá? Vocês tenham paciência com a gente está construindo uma dramaturgia. É a quinta vez que nós nos encontramos para poder ensaiarmos hoje de manhã. E vai haver também uma aula palestra com a professora Madalena Vaz Pinto. A professora Madalena é a professora do DEL, é professora do setor de literaturas, é especialista e se interessa também, né, por literatura, não é especialista por literatura contemporânea, dentre outras áreas de interesse. Ela trabalha com literatura contemporânea, com ênfase em prosa e poesia, e a gente vai ter o prazer, a alegria de escutar também uma aula que contempla a parte teórica, uma análise teórica do fazer poético da Adília Lopes. Então, esse seria a cena 2 de nossa performance. E a cena 3 são os poemas que os alunos da oficina de criação literária produziram a partir da leitura desses 2 meses, praticamente, de poemas de Adília Lopes. Então, sejam bem-vindos, sejam condescendentes conosco e bem-vindos à celebração em homenagem a Adília Lopes. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim: nem tudo que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Ou nos salvamos os dois ou morremos os dois. Tenho que estar atenta. Tenho medo de não chegar ao fim. É uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim, percebo que precisei apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. Clarice Lispector: a senhora não devia ter se esquecido de dar de comer aos peixes. Ficar entretida a escrever textos não é desculpa. Entre um peixe vivo e um texto, escolhe-se sempre o peixe. Vão-se os textos, fiquem os peixes, como dizia Santo Antônio aos textos. Não sei se me interessei pelo rapaz, por ele se interessar por estrelas, se me interessei por estrelas por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas. E quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que não vou deixar de me ocupar com as estrelas até o fim dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até o fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesso por estrelas, se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz, se quando vi o rapaz, vi as estrelas. Quantas
muitas vezes me fechei para chorar na casa de banho da casa da minha avó. Lavava os olhos com shampoo e chorava. Chorava por causa do shampoo. Depois acabaram os shampoos que faziam arder os olhos. No more tears, disse Johnson & Johnson. As mães são filhas das filhas e as filhas são mães das mães. Uma mãe lava a cabeça da outra e todas têm cabelos de crianças loiras. Para chorar não podemos mais usar shampoo. E eu gostava de chorar fino e chorava, sem um desgosto, sem uma dor, sem um lenço, sem uma lágrima. Fechada a chave na casa de banho da casa da minha avó, onde além de mim só estava eu. Também me fechava no guarda-vestidos grande, mas o guarda-vestidos não se pode fechar por dentro. Nunca ninguém viu um vestido a chorar. Gostava muito dele, mas nunca lhe disse isso, porque a minha criada havia me dito: se gosta muito de um rapaz, nunca lhe diga que gosta dele, porque senão eles fazem um pouco de si para sempre. Rapazes são maus, e eu não era bela, nem sabia quem tinha pintado os pestíferos de Avá. Assim escrevi-lhe cartas anônimas. Escrevia em um rascunho, um caderno pautado. Não me lembro o que eu escrevia, mas sei que nunca escrevi "gosto muito de ti". Agora que penso isso, vejo que deixei muitas coisas de fora. Depois de escrever as cartas, eu pedia para que uma rapariga bem bonita passasse elas a mim. Eu pensava que quem tinha assim os cabelos loiros e a pele fina poderia ter uma letra muito melhor do que a minha. Agora que penso, vejo que este não foi o meu primeiro amor, e sim Paulo, o irmão da rapariga bonita. Com o fogo não se brinca, porque o fogo queima. Com o fogo que arde sem se ver, se deve brincar ainda menos do que o fogo com fogo. Porque o fogo que arde sem se ver é um fogo que queima muito. E como queima muito, custa mais apagar do que o fogo com fogo. Deixou cair a fotografia. Um desconhecido correu atrás dela para lhe entregar. Ela recusou-se a tocar a fotografia. Mas a senhora deixou cair isto. Eu não deixei cair isto, porque isto não é eu. Não queria que ninguém, sobretudo um desconhecido, suspeitasse que havia uma relação entre ela e a fotografia. Era como se tivesse deixado cair um lenço cheio de sangue, porque era ela na fotografia, ou porque nada nos pertence tanto quanto o sangue. Por isso, quando uma pessoa pica-se o dedo da mão nas costas, o desconhecido perceber-se disso, é um retrato da senhora. Um retrato muito parecido comigo, mas não sou eu. O desconhecido, por ser muito bondoso, não insistiu. Como sabia que mendigos não tinham dinheiro para tirar fotografias, eu fotografei um mendigo e me chamou de filho. O poema é mais um drama
seguir, despe-se ou despede-se. O poema é o esconjuro no escuro. Ao meio-dia, coisas de Kepler e de bruxas, eclipses e elipses. Vão-se os poemas, fique o poeta, por muito pateta. A ira me pôs a dançar, o vira. Só a coitada fica sentada. Tia Paulina dizia, quando partia se marchar vento, povo ovo filhos. Não gosto tanto de livros como Mallarmé parece que gostava. Eu não sou um livro. Como me dizem, gosto tanto de seus livros. Gostava de responder como um poeta Cesarino. Gostava mesmo é que tu gostasses de mim. Livros não são feitos de carne e osso. Quando tenho vontade de chorar, ler um livro não chega a mim. Eu preciso de um abraço. Graças a Deus, o mundo não é um livro. O acaso não existe. Mas eu gosto dos livros. E eu acredito na ressurreição dos livros. E eu acredito que no céu haja bibliotecas. Nosso pequeno sketch, nossa pequena apresentação. A gente tem outros integrantes que não puderam estar aqui, que então não lemos alguns poemas, mas como eu disse a vocês, a dramaturgia está em construção. Agora a gente vai convidar a professora Madalena Vaz Pinto a proferir sua palestra. Palestra, eu fiquei um pouco assustada com essa palavra. E não vou fazer uma palestra, vou ler com vocês esses poemas que eu selecionei. Mas antes, eu quero elogiar o que eu acabei de ver aqui. Eu gostei muito, muito mesmo. E acho incrível você estar conseguindo fazer isso, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas infelizmente eu via de fato, salvo uma única vez. Eu acho que a poesia falava, outra coisa, né? Ela realmente permite uma relação com a palavra muito intensa, muito bacana. Então não achei que parecia assim, uma coisa ainda muito precária, que ainda falta fazer alguma coisa para ficar legal. Não senti isso. Não senti verdadeiramente. Eu não sou muito puxa-saco. Eu sei. Eu iria isso se eu não achasse isso. Eu acho que não, eu acho que está muito legal e essa simplicidade não pode ser muito estragada. Ela não pode ser muito, porque senão perde a dívida, perde o tom da poesia da dívida. A gente sabe que são tons, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, mas perde um despojamento que a poesia da dívida de fato tem. Né? Então acho que ensaiar mais, talvez conversar nos poemas